Oi, pessoal, boa tarde a todos. A gente já pode começar, já temos 135 pessoas com a gente aqui, que honra. Nossos outros panelistas já podem abrir. Borba, Gustavo, por favor. Bom, Borba. podemos começar aqui então, Nicole? Vamos Em lá. primeiro lugar, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Tavares Borba, sou presidente da Comissão de Mercados de Capitais da OAB aqui do Rio de Janeiro e venho aqui hoje fazer a abertura desse evento e moderá-lo. O tema que trataremos aqui hoje é sobre o panorama da regulação do compliance no mercado de capitais brasileiro. É um tema extremamente complexo, que ainda conta com pouca jurisprudência, o que faz com que a opinião dos especialistas se torne uma das principais fontes do direito nessa matéria. Então, e sempre com o objetivo de trazer discussões no mais alto nível possível, trouxemos aqui para o debate alguns dos principais especialistas no assunto no Brasil. São eles o diretor da Comissão de Valores Imobiliários, o Dr. Gustavo Gonzalez, o presidente da CODIM e ex-superintendente da CVM, Fábio Galvão, e a advogada e fundadora do Comply Asset, doutora Nicola Descantes, que atuará aqui hoje como nossa debatedora nesse evento. Então, feita essa breve apresentação, essa breve colocação no tema, passo a palavra, então, para a Nicole, para ela fazer suas considerações iniciais. Obrigada, Borba. Obrigada pelas apresentações, também pelo convite da Comissão de Mercados de Capitais, de nos deixar ajudar na organização desse evento. A ideia, e obrigada a nossos panelistas, né, logicamente, uma honra estar aqui com vocês. A ideia desse evento surgiu já tem um tempo, de uma conversa de Gustavo comigo lá atrás, a gente conversando sobre quão pouco esse tema foi explorado, seja em debate, até mesmo em julgados, como a gente vai ver aqui, não vou antecipar. Mas o Borba logo comprou o barulho da discussão, achou interessante, e o Fábio se juntou a nós. Então, vamos lá, espero que seja uma discussão proveitosa. Eu vou rapidamente, antes de passar a palavra para o Gustavo, explicar as nossas regras do webinar hoje. Tá? Quem já participou do webinar de Comply Asset já sabe mais ou menos como funciona. A gente tem um link interativo para perguntas. Então, vocês vão ver aí, nesse painel de controle, perguntas. E, com isso, vocês conseguem mandar as perguntas, a gente recebe aqui. E, na medida do possível, vamos tentar respondê-las na parte do debate, tá? Depois que os panelistas fizerem as suas exposições. A gente também vai ter enquetes rápidas, poucas enquetes que a gente preparou aqui para vocês, para dar um dinamismo aqui também, para que vocês possam se comparar como vocês estão relativamente aos seus pares de mercado. E eu posso dizer que a gente tem uma audiência super qualificada com a gente aqui hoje, grandes assets, bancos, instituições financeiras e outras empresas de uma forma geral, mas pessoas de sênior, de alto nível. Então, a resposta de vocês, número 1, é anônima, nem a gente sabe quem são as empresas que responderam. E número 2, vai servir para uma boa comparação, tendo em vista a qualificação da audiência que está aqui com a gente hoje. Vou tornar o Fábio apresentador aqui. Fábio, você consegue botar a sua apresentação agora? Sim, eu estou abrindo aqui a tela e aí queria saber se está aparecendo para vocês a apresentação. Tá, sim. Bom, então, queria agradecer o convite, Nicole, e o Rodrigo também, em nome da comissão. Falar também um pouco da CODIM, né, que é a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, onde hoje eu sou presidente, né, e conforme foi mencionado, no passado atuei também na CVM, na área de processos sancionadores, né. Inclusive, é bastante legal ouvir o Gustavo falando, né, dos precedentes, porque esse inquérito da Telemig, né, que é o 2406, e o inquérito da Sadia, o 18 de 2008, foram inquéritos que nós trabalhamos, né, na CVM. Então, na verdade, o que a gente vai tentar fazer nesse iniciozinho de noite, na minha apresentação, é fazer um pouco de transposição desse tema, né, da regulação de compliance no mercado de capitais,
para a obrigação do compliance nas empresas incentivadas, né? Que é hoje, vamos dizer assim, onde eu estou mais focado hoje, né? Nessa área de compliance e incentivos fiscais. Então, antes de mais nada, eu queria também fazer um disclaimer, né? Que o que eu vou falar aqui representa a minha opinião pessoal, nada relacionado com a opinião, vamos dizer assim, institucional da CODIN, né? Da Companhia de Desenvolvimento Industrial, e tampouco da Secretaria de Desenvolvimento ou do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Mas, feita essa observação, eu queria falar um pouquinho o que a CODIN faz, né? O que é a CODIN? A CODIN, na verdade, ela é uma sociedade anônima de economia mista, né? Ela tem o controle dela acionário pelo Estado do Rio de Janeiro, é uma companhia de capital fechado e é vinculada pela questão temática do desenvolvimento industrial com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Institucionais. Anderson, o que é a CODIN? Fábio, desculpa te interromper. Eu queria te pedir para botar a tela cheia, se você puder, que eu acho que fica melhor para o pessoal visualizar. Posso sim. Obrigada, desculpa a interrupção. Melhorou agora? Tá. Ficou então, boa também. Você quer ficou falar melhor com a assim, câmera? né? Assim tá legal. Bom. Tá ótimo. Obrigada. Então, vamos prosseguir. Então, o que a CODIN faz, na verdade? A CODIN é o órgão executor da Política de Desenvolvimento Industrial, né, do Estado, e também do FUNDES, né, que é o Fundo de Desenvolvimento Industrial, que tem recursos que são utilizados para o fomento financeiro de empresas que querem receber também incentivos fiscais no Rio de Janeiro, mas também o fomento financeiro da Agência de Fomento Estadual AGRI, né? A CODIN trabalha na implantação, então, desses empreendimentos industriais nos distritos industriais, nos chamados distritos industriais, e outros empreendimentos econômicos que não estejam nessas áreas, nesses 10 distritos industriais que a gente tem aqui no Estado, né? Por que é importante essa questão do distrito industrial? Porque no distrito industrial, além desses incentivos relacionados ao ICMS, você tem também a isenção do ISS da prefeitura, né? Então, por isso as empresas buscam se implantar nesses distritos. E a CODIN, ela também promove investimentos no Estado, como eu falei, usando essa política de incentivos fiscais. Como que a CODIN faz isso, né? As empresas que estão interessadas em receber incentivos, elas têm que vir à CODIN e apresentar uma carta consulta. É o início do processo administrativo para obtenção do incentivo fiscal, do benefício fiscal. E a CODIN, então, ela analisa esses pleitos, né, com relação a critérios objetivos, que são critérios relacionados ao investimento que vai se trazer para o Estado, o ICMS que vai ser gerado, né, em arrecadação, e a quantidade de empregos também que vai ser gerada. Essa análise da CODIN, ela se baseia num parecer, porque ela, em primeiro momento, analisa, né, a regularidade fiscal, mas depois ela faz esse parecer justamente identificando se esses critérios, né, do investimento, do ICMS arrecadado e dos empregos vão ser benéficos para o Estado, né? Ou seja, o Estado não pode só conceder um incentivo fiscal sem ter uma contrapartida de benefício para o Estado em termos de arrecadação, emprego e investimento, né? Agora, o que isso tem a ver com a questão da regulação do mercado de capitais, né? Porque a maioria das empresas que se utilizam de incentivos fiscais no Rio de Janeiro, elas são, na verdade, as grandes, as mais relevantes, são companhias abertas, né? Então, a gente tem o caso da BRF, da Ambev, ArcelorMittal, CSN, Coca-Cola, né? São grandes empresas que são companhias abertas e já tem a estrutura de compliance, aquela que atende a CVM, né? E atende ao autorregulador BSM, já tem essa estrutura montada, né? Então, a gente vai ver como que o Estado do Rio de Janeiro se beneficiou, vamos dizer assim, dessa cultura que já existe nas companhias abertas de ter os controles, né, internos voltados para atender a legislação de mercado de capitais. Lembrando aqui, Nicole, que a primeira instrução da CVM que fala de controles internos é a instrução 301 de 99, a instrução de lavagem de dinheiro, já tocava nesse tema e, a partir daí, a gente pode dizer que a CVM tem uma longa estrada, né? Tem mais de 20 anos, né, tratando dessa questão de controles internos e de compliance, né? Ao passo que, se a gente olhar para essa questão, né, da transposição do tema para a obrigação do compliance nas empresas incentivadas, a gente vai ver que essa discussão está num estágio muito mais embrionário do ponto de vista da efetividade, né, e da cobrança da eficácia desses sistemas de gestão de compliance, né? Então, prosseguindo, como eu falei, esse pleito de incentivo fiscal ele é analisado pela
CODIN, então encaminhado para as comissões de avaliação. São várias comissões que analisam diferentes possibilidades, diferentes programas de incentivos fiscais que existem no estado do Rio de Janeiro. Mas, uma vez aprovado esse benefício, a CODIN ela firma um termo de acordo com a empresa e a CODIN automaticamente passa, então, a ficar obrigada na fiscalização do cumprimento dessas obrigações estabelecidas no termo de acordo, né? De novo, geração de emprego, investimentos no Estado e arrecadação de ICMS. Agora, por que esse tema é um tema tão polêmico, né? A gente sabe que a questão do incentivo fiscal aqui no Estado começou, né, com a Lei Rosinha, em 2005, né? Criou um tratamento tributário especial, principalmente em municípios do norte e noroeste do estado, né, ali próximos da região do Espírito Santo, onde na guerra fiscal o Rio de Janeiro vinha perdendo empreendimentos para o Espírito Santo, e nos distritos industriais. Então, esse tratamento de benefício fiscal da Lei Rosinha beneficiou as empresas, né, os estabelecimentos industriais nos distritos e nessas regiões, né, norte e noroeste do estado, né? Depois, então, veio a Lei Cabral, né, a Lei 5636 de 2010, que revogou a Lei Rosinha, e a Lei Pezão, que revogou também a 6979, hoje vigente, nessa questão do incentivo nos distritos industriais e nas regiões, revogou a lei, parcialmente a Lei Rosinha, né? Então, essa questão toda, né, chegou a se discutir se o Estado poderia, de fato, conceder incentivos fiscais prejudicando a sua arrecadação. Por quê? Porque entre 2008 e 2013, o Tribunal de Contas aqui do Estado verificou que o Estado deixou de arrecadar 138 bilhões em ICMS, né? E daí tem os desdobramentos que a gente conhece também da chamada Operação Cadeia Velha, né? E toda essa questão que sai do âmbito do incentivo fiscal e caminha, né? Sai do âmbito administrativo e vai para o âmbito penal, né? Então, essa é, de fato, uma questão polêmica. Eu queria aqui mostrar, só para a gente ter uma visualização, né, os principais distritos industriais, né, a maioria deles na região metropolitana e da Baixada, e a gente tem empreendimentos importantes ali, em Macaé, Campos, né, o Porto do Açu, lá em São João da Barra, e Três Rios, que é a divisa com Minas Gerais. Então, a gente está falando, basicamente, de incentivar, por conta da logística, né, e da concessão de fomento financeiro da GRIO e de fomento tributário da CODIN, a vinda de empresas para o estado do Rio de Janeiro. Bom, voltando ao tema, então, do porquê a fiscalização dos incentivos fiscais é um tema polêmico, né? A gente sabe que em outubro de 2016, no finalzinho de 2016, a terceira vara de Fazenda Pública ela concedeu uma liminar a pedido do MP, né, proibindo a concessão de novos incentivos fiscais a partir dali. Só em junho, ou seja, metade do ano seguinte, que a 17ª Câmara Civil revogou essa liminar a pedido da PGE e também o sistema Firjan funcionando como a microescure, que é o sistema que representa, vamos dizer assim, as indústrias, né? Bom, a partir daí, em 2018, a gente verificou um cenário de afastamento. E aqui é interessante a gente colocar que esse afastamento se deu justamente por conta de uma falta de sinergia das estruturas de compliance das empresas, né, que estavam implantadas no Rio de Janeiro com a estrutura de gestão de compliance do Estado. Ou seja, como não havia gestão de compliance no Estado, né, e como havia essa caça às bruxas, né, decorrente do posicionamento do TCE, da Operação Cadeia Velha, as empresas pararam de procurar um incentivo fiscal. Por quê? Porque o sistema de compliance das grandes empresas sinalizava, né, e isso a gente verificou através do atendimento da CODIN, sinalizava que era para as empresas talvez não recorrerem ao incentivo fiscal por conta dessas questões envolvendo compliance, envolvendo ações de improbidade administrativa, envolvendo ações criminais, inclusive. Bom, esse quadro ele mostra exatamente isso, né? A gente vem com 2018 praticamente estagnado, né? A abertura de processos de incentivos fiscais em junho, por exemplo, foi zero, né? E na metade do ano para frente, 2018, a gente vê que foram pouquíssimos processos abertos, né? O total de 54 processos no ano de 2018 de empresas requerendo incentivo fiscal. O atendimento das empresas também muito fraco, né? Mostrando e corroborando o que eu falei
desse afastamento, né, dessa falta de sinergia das estruturas de compliance das empresas para com o compliance estatal, que era deficiente, né? E aí a gente já olhando para os indicadores de 2019, a gente olha o seguinte, que houve uma retomada gradual dos processos de abertura com pedidos de incentivo fiscal, né? A gente teve aí, por exemplo, em 2019, 80 processos de empresas pedindo incentivo fiscal, o que apontou uma retomada gradual desses pedidos de incentivo. E, para nossa surpresa, o atendimento às empresas mais do que dobrou, principalmente quando a gente olha ali junho de 2019 para frente, onde a gente tem 31 atendimentos, 23 atendimentos e por aí vai, né? E aí a gente se pergunta, né, o que aconteceu em junho de 2019 que justifica essa retomada e esse aumento dos pedidos de incentivos fiscais. O que aconteceu foi o seguinte, foi que foi instalada a CPI da crise fiscal, né? E no mês de maio, que foi o mês anterior, a Codin anunciou que ela iria criar uma diretoria nova, uma diretoria de governança, estabelecendo formalmente uma rotina para acompanhamento e fiscalização dessas contrapartidas de incentivos fiscais. Eu acho que aí é o ponto em que o Estado volta a ter uma estrutura de gestão de compliance que começa a conversar, começa a dialogar novamente com as estruturas de compliance das grandes empresas, né? Das empresas de capital aberto, que já têm estrutura de compliance funcionando, seguindo o padrão CVM, ou seja, seguindo o modelo do compliance que combate a lavagem de dinheiro, que combate outras ilicitudes do mercado de capitais e cuja adaptação para a questão da Lei 12846, a Lei Anticorrupção, ela é facilmente realizável, ou seja, é uma transposição possível e é disso que a gente está falando aqui na minha apresentação. Bom, também a gente anunciou na CPI da crise fiscal que a gente iria passar a ter uma unidade correcional para fazer essa gestão do compliance, né, na questão dos incentivos fiscais, tanto no processo de trabalho de análise de pleitos de concessão de incentivos, como no processo de trabalho que é o acompanhamento das contrapartidas, ou seja, a fiscalização se de fato está havendo benefício para o Estado ao conceder esse incentivo fiscal, porque a gente sabe que hoje o incentivo fiscal ele não pode ter renúncia fiscal, não pode haver perda de arrecadação para o Estado, exatamente por conta daquelas brigas ali de liminares que a gente viu em 2016 e 2017. Bom, em julho de 2019, nós promulgamos a portaria número 5 da Codin, que passa a fazer, então, a exigência para todas as empresas que querem receber incentivo fiscal no Rio de Janeiro, de elas implantarem o sistema de compliance, né, o programa de compliance, e esse compromisso é um compromisso que é assumido no protocolo da carta consulta, ou seja, independentemente de haver o deferimento do pleito na comissão de avaliação, a empresa já se compromete de antemão de implantar, se não tiver já implantado o sistema de compliance. Tá? A gente vai ver depois que existem duas categorias, né? Grandes empresas e médias empresas, e que o prazo para adaptação a essas exigências é diferente. Né? E vocês vão ver que isso foi justamente adaptado em cima de um padrão, de um modelo que a gente copiou, que a gente seguiu da CVM. Eu chamo isso de padrão CVM porque é exatamente o que está ali estatuído nas instruções 505 da CVM de 2011 e da 558, né? Então, como o Gustavo falou, né, a gente trabalhou num nível de adaptação, mas a gente sabe que no mercado de capitais as estruturas são mais sofisticadas. A gente tem a função, por exemplo, do diretor de compliance, né, que difere um pouco do diretor de controles internos, né? Em determinadas instruções, há cobrança para a atuação do papel de um e do outro, ou seja, do diretor de compliance com determinadas obrigações, com o diretor de controles internos com outras obrigações, né? Então, a gente não faz essa exigência da designação de um diretor específico, né? Por outro lado, a gente exige o reporte, né? E esse reporte na Codin, né, na Companhia de Desenvolvimento Industrial, é um reporte semestral, porque as empresas já são obrigadas a apresentar um relatório de acompanhamento, né, para fins de ter informações autodeclaratórias que a fiscalização da Codin vai avaliar se o termo de acordo está sendo cumprido, né?
E a gente olha para esse relatório, para essas informações autodeclaratórias, olhando se elas estão atendendo aos critérios, né, aos parâmetros estabelecidos no artigo 42 do Decreto 8.420, que é o decreto que regulamentou, no nível federal, no âmbito federal, a lei anticorrupção. A gente sabe que aqui no Estado, a gente teve o decreto 46366, que regulamentou no âmbito estadual a lei anticorrupção, e a gente tem a lei 7753, de 2017, que trata da necessidade de compliance para aquelas empresas que querem licitar com o poder público estadual. Bom, mas isso não era suficiente, né? Nesses dois normativos, né, no decreto 46366 e na lei 7753, a gente não tinha regras específicas, como a gente criou na portaria número 5 de 2019 da CODIM, para a questão do compliance, né, para a obrigação do compliance nessas empresas incentivadas. Bom, como é que a gente olha isso? A gente olha as evidências documentais, né? Esses requisitos mínimos que são você ter um código de ética, um canal de denúncia, uma política de transação com partes relacionadas, você ter treinamentos periódicos, você ter também a questão do balanço auditável, tudo isso é visto do ponto de vista documental, né, e sem prejuízo da área de acompanhamento da CODIM, né, a área de governança, fazer diligências em loco nessas empresas. Bom, quando a gente fala da questão de transação com partes relacionadas, aí é um tema também muito importante, porque a gente sabe que existe sempre uma questão de necessidade de fiscalização do cumprimento dos contratos administrativos. E o nosso pronunciamento contábil, CPC 05, ele fala que as entidades governamentais elas têm uma isenção parcial, se elas são controladas pelo acionista governo do Estado, ou se elas fazem transações com partes relacionadas, que são, por sua vez, controladas pelo mesmo ente estatal, ou seja, pelo Estado também, existe uma isenção parcial de divulgação daquelas informações que são colocadas nas notas explicativas, né, nas demonstrações financeiras sobre transação com partes relacionadas. Mas o próprio CPC 05 tem lá um exemplo do item 25, que ele fala que quando o ente estatal ele subcontrata empresas e pessoas que possam ser partes relacionadas, aí sim volta a obrigação de se fiscalizar essas transações, para observar se elas foram transações comutativas ou não, né? Então, exatamente em cima disso é que a gente faz também a exigência no nível, né, do compliance para as empresas que recebem incentivos fiscais, de comprovar que as suas transações não foram com partes relacionadas e que elas tiveram comutatividade. Tá? Avançando aqui na minha apresentação, como eu falei, são duas categorias, né? As empresas que têm faturamento superior a 300 milhões de reais, as grandes empresas de grande porte, elas tiveram 180 dias para se adaptar a essa norma. E já as empresas médias, né, com faturamento entre 4,8 milhões e 300 milhões, vão ter um prazo maior, né, o prazo de 1 ano. Né? Por que isso? Porque a gente sabe que as empresas de grande porte, elas, em sua maioria, as que estão localizadas aqui no estado do Rio de Janeiro e são companhias abertas, já têm o programa de compliance implantado. Por isso, esse prazo menor. Né? E já para as empresas médias, a gente deu um momento, né, um período de adaptação maior. Essa regra não se aplica às micro e pequenas empresas, porque a gente não quer transformar também que essa política de compliance seja um óbice para o desenvolvimento das empresas, né, para o desenvolvimento industrial. E também a gente sabe que existe toda uma necessidade da gente caminhar progressivamente com essas adaptações. Né? A gente não pode pensar no desenvolvimento econômico restringindo oportunidades. Então, por isso é que a gente olhou, na verdade, essa adaptação, pensando que as empresas de grande porte já tinham, as empresas que são companhias abertas já tinham o compliance implantado. Deu uma travadinha aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo sim, Fábio. Estamos te ouvindo sim, mas realmente a apresentação não está passando, né? A apresentação deu uma travadinha. Bom, eu vou continuar a falar, então, sem apresentação, porque eu não quero prejudicar a questão do tempo. Né? Bom,
A gente sabe, então, que esse padrão da CVM exige uma verificação de compliance, né? E essa verificação, como eu falei, ela se dá em cima justamente do padrão da CVM. Vou voltar aqui na apresentação, que eu acho que eu consegui que ela volte, né? Então, essa verificação de acordo com o padrão da CVM exige o quê? Que a gente olhe a responsabilidade do controlador, né? E aí a gente tem o parâmetro da lei das SA, do artigo 117, né? Que é uma infração administrativa que a CVM reiteradamente está fiscalizando, que é o abuso de poder de controle, né? A gente olha também a responsabilidade dos administradores, ou seja, diretoria e membros do Conselho de Administração. Essa é uma discussão que o Gustavo já entrou, eu não vou repetir isso aqui, mas a gente está olhando sempre, né, e fazendo a aplicação subsidiária dos deveres fiduciários que estão esculpidos na lei das SA, no artigo 153 ao artigo 158. A gente também exige que a área de governança da CODIN olhe para existência, de fato, do programa de compliance, ou seja, se ele existe, está em funcionamento, e mais do que o funcionamento, se ele tem robustez nos controles internos, ou seja, se existe, de fato, a eficácia do sistema de gestão de compliance, né? A gente vai ver no slide seguinte que a própria CODIN tentou dar esse exemplo, né? Ela também revisou o seu programa de compliance, né? E a gente foi certificado em janeiro desse ano agora, como a primeira empresa estatal brasileira a obter a certificação da ISO 37001, que é a ISO do Sistema de Gestão Antissuborno. Então, a gente está cobrando, o Estado está cobrando algo que o Estado está fazendo, ou seja, nós estamos buscando, para o desenvolvimento industrial no Estado do Rio de Janeiro, aqueles que sejam bons parceiros de negócios, ou seja, quem recebe incentivo fiscal tem que ter transparência para demonstrar como esse incentivo fiscal está sendo utilizado. Se há geração das contrapartidas, né? E mais do que isso, né? Se há uma estrutura de governança mínima, né? E aí a gente olha muito para as normas, para os padrões, né? Para os manuais do IBGC, porque aqui vai além da questão da Lei 12.846 e do nosso decreto estadual, e entra também numa questão da governança, que é preciso que os nossos parceiros de negócio aqui no Estado comecem a criar essa cultura de segregação de funções, né? De respeito a essa cadeia de decisões, e a gente vai falar, aplica-se a Business Judgment Rule na análise que a CODIN está fazendo dos incentivos fiscais? Bom, a gente vai ver que isso está sendo observado. Se nós olharmos essa estrutura e a gente vê que os controles internos existem e são eficazes, a gente vai olhar primeiro para transações com partes relacionadas, mas a gente vai também olhar se houve red flags, né? Se houve sinais de alerta que pudessem demandar a atuação do corpo diretivo, do corpo gerencial, né? Da alta administração da empresa. Essa, inclusive, Nicole, foi uma pergunta que você fez, né? Em que momento, além do diretor de compliance, se envolve a alta administração, se envolve o conselho de administração? Bom, é esse o momento. A partir de quando há sinais de alerta e a gente consegue demonstrar que havia necessidade de intervenção do nível gerencial no conselho de administração, tá? Então, essas questões, no meu modo de ver, estão bem endereçadas, né? Elas estão replicando, sim, um padrão da CVM, né? A gente não exigiu a questão do diretor de compliance, né? E do diretor de controles internos, porque a gente sabe que a Lei 12.846, quando regulamentada pelo Decreto 8.420, já estabeleceu que um dos parâmetros do artigo 42 é justamente a necessidade de você demonstrar a existência de uma instância interna, né, que tenha autoridade para gerir o sistema de compliance. Então, a gente não cobra de um diretor, a gente cobra de quem a empresa indicar que é o responsável, né, ou uma gerência de risco, ou uma gerência de governança, ou uma gerência de compliance, ou um comitê de compliance, enfim, a empresa que vai indicar nessas informações autodeclaratórias, né? E a gente sabe que isso funciona muito bem, por exemplo, quando a gente olha o Proética, né? O Proética ele faz exatamente essa questão. Quem é a instância interna responsável pela gestão do compliance? Então, a gente caminhou nesse sentido, como eu falei, dando o nosso exemplo, né? E aí a gente vê
que a certificação da ISO 37001, que é o Sistema de Gestão Anti-Suborno, foi obtida em janeiro agora desse ano, né? A gente sabe que a ISO de compliance ela não é certificável, né? Ao passo que a ISO de suborno, que termina, né, com a numeração em 1, né? Toda ISO que termina com a numeração em 1 é ISO certificável. Então, a gente obteve essa certificação, estamos partindo aqui para uma revisão, né, dos nossos indicadores. Essa foi uma questão que foi colocada também para a audiência, né, e a maioria disse que revisa anualmente. Esse também é o nosso padrão na Codim. E a gente também está fazendo, já a partir de dezembro, uma coleta de dados mais consistente com relação à mensuração e divulgação desses resultados, né, em cima de abertura de processos, em cima de atendimentos que são feitos, em cima de relatórios de conformidade que foram analisados, né, pela área de governança em relação ao cumprimento dos termos de acordo. Por quê? Porque tudo que você quer controlar, que você quer analisar, você tem que antes medir. E essas medidas, né, essas mensurações, elas não existiam antes de 2018. A dificuldade muito grande da gente conseguir obter informação sobre processos de incentivos fiscais, principalmente naquele período entre 2015 e 2017, que o Estado ficou praticamente sem conseguir dar mais incentivos fiscais por conta desses litígios, né, judiciais, por conta da Operação Cadeia Velha, por conta de uma série de questões que hoje, felizmente, é uma página virada. Bom, e estamos planejando também, em relação à nossa área de governança, que a gente participe do programa de qualidade, o PQ Rio, né, e voltar com a nossa candidatura em julho, para que o nosso sistema de governança também seja analisado por um órgão independente. Bom, avançando aqui, já indo para o final, o que a gente pode esperar, então, dessa política de compliance adaptada, né, seguindo o modelo padrão da CVM para a área de incentivos fiscais? É claramente o que a gente viu ali naquelas medidas, né, de processos abertos e atendimentos feitos em 2019, que é um retorno na atração de investimento para o Estado, né? É um aumento dessa sinergia, né, que é necessário haver entre o público e o privado no que diz respeito à comunicação das estruturas de compliance, né? Porque se não há forma de diálogo, se não há similitude nas estruturas de compliance do que o privado pratica e o Estado pratica, o que a gente percebe é um afastamento. As grandes empresas, aquelas que têm necessidade, inclusive, de seguir a contabilidade internacional e padrões internacionais de governança, elas se afastam, né? Então, para que isso não aconteça, a gente espera que essa política nova de compliance nas empresas incentivadas, que recebem os incentivos fiscais, faça, então, retornar essa sinergia e atração de investimentos para o Estado do Rio de Janeiro. Isso não é uma intenção meramente. Por quê? Porque a gente observou que 2019, que foi o primeiro ano de funcionamento dessa política, o Rio de Janeiro, ele após 4 anos, né, com perdas na sua economia, o Rio de Janeiro voltou a crescer. Ele teve um crescimento de 1,9%, maior do que o crescimento, a média nacional, que foi de 0,9%, né? A indústria, né, o desenvolvimento industrial conseguiu também se destacar. O Rio de Janeiro cresceu 2,3%. São Paulo, por exemplo, que é a maior base industrial no Brasil, teve um crescimento de apenas 0,2%. Minas Gerais, que é outro estado importante para nós, né, nessa comparação aqui na região sudeste, teve um decréscimo, né, a economia encolheu 5,6%. O Espírito Santo, não está aí a informação, mas mais do que 15% a perda na economia capixaba, né? E é importante observar que a maior parte desses investimentos que vieram para o Rio de Janeiro, para a indústria, vieram com recursos, com aportes privados, tá? A gente sabe que isso tem também uma consequência dos leilões da questão do pré-sal, né, envolvendo a indústria de óleo e gás, mas a gente não pode perder de vista que foi acompanhado por outros setores, inclusive setores da própria cadeia produtiva, mas também o setor automotivo, né, setores logísticos que revitalizaram com essa atratividade renovada em função de nós estarmos adotando essa política.
Fica aí os meus contatos, Nicole, e eu me coloco também à disposição para perguntas que queiram fazer. Perfeito, legal. Deixa eu colocar minha câmera aqui para a gente falar um pouquinho. Poxa, muito legal, Fábio. Obrigada por esses insights. E achei muito interessante esse paralelo que vocês estão fazendo com a aplicação, com esse arcabouço regulamentar da CVM, né, trazendo para o âmbito do Estado, né, que já é um conjunto de normas que foram pensadas para fins de controles internos e compliance. E antes de te fazer uma perguntinha e também incentivar o pessoal que mandem perguntas aqui pelo nosso canal, eu queria te dar os parabéns pelo seu trabalho à frente da Codim. Poxa, muito legal ser a primeira empresa do governo com essa certificação da ISO, né? Imagino que isso não deva ter sido fácil. Já passei por um processo de certificação, tanto quando era interna, quanto ajudando o cliente, eu sei o quanto complexo, e eu imagino numa empresa de economia mista como isso deve ter sido complicado. Então, muito legal. Na verdade, eu queria até agradecer, Nicole, aproveitar que você está falando isso, agradecer o pessoal da Codim, né, do Estado. A gente, de fato, não foi fácil, passamos por 2 auditorias até conseguir obter a certificação, e também agradecer os colegas da CVM que também ajudaram nessa adaptação de regras, né? Sempre a gente poder conversar com o pessoal da CVM é muito importante, porque tem padrões realmente de governança, né, que a CVM defende, que são muito importantes, não só para o mercado de capitais, mas a gente vê hoje que isso vai se espraiando, né, vai se difundindo para outras indústrias, como é o caso da indústria de incentivos fiscais. Bacana, bacana esse reconhecimento, muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta rápida, assim, enquanto a gente vê se o pessoal se anima para mandar por aqui. Eu sei que você explicou que vocês estão num estágio inicial, tanto do programa de compliance, tanto da Codim, quanto das empresas que recebem incentivos fiscais, né, que se candidatam para receber incentivos fiscais. E eu vi lá que você coloca em um slide sobre a evidência que vocês pedem, né, de relatório semestral, né? E eu queria entender só um pouquinho, assim, até para a gente ver desse paralelo de implementação de evidência do mercado de capitais para esse mercado de empresas não reguladas, no sentido de que vocês pedem evidências de uma outra forma, ou é exclusivamente documental, ou vocês pedem algum tipo de evidência de que aquele controle que foi dito na política foi de alguma forma implementado. Se você pudesse dar só uma palhinha para a gente de como que isso é feito, ou não sei se já foi feito, já foi implementado, ou se ainda está no manual que vocês estão implementando. A gente está no início realmente dessa exigência, né? Os primeiros relatórios que estão chegando, né, de conformidade que a gente está analisando e começando a pedir realmente um programa de compliance em termos de documentação, né, o código, né, o canal de denúncias, o balanço, né? Pasme você, muita empresa não tem balanço auditável, né? Auditado, melhor dizendo. Então, a gente está fazendo esse trabalho agora. De fato, quando a gente detecta que existe, por exemplo, ação de improbidade envolvendo a empresa ou o sócio da empresa, ação criminal envolvendo empresa ou sócio, a gente, então, faz a exigência do representante do compliance que apresente quais foram as medidas que foram tomadas, né? Muitas vezes a gente sabe que o próprio departamento jurídico é que responde, né, nessas empresas menos, vamos dizer assim, profissionalizadas, né, com a gestão mais familiar. Mas é importante notar que eles já sabem, já conhecem que a gente pede para que se demonstre se foi aberto um processo disciplinar interno, quais foram as medidas que foram tomadas para saneamento das irregularidades, se houve, em contrapartida também, vamos dizer assim, a indenização dos prejuízos causados a terceiros, né? E aí a gente entra aqui numa coisa muito próxima também da política da CVM com relação aos termos de compromisso, né? Que é exigido a cessação das práticas irregulares e a indenização dos prejuízos causados a terceiros. Então, basicamente, a lógica é a mesma, é adaptar o que a gente já tem funcionando há mais de 20 anos no mercado de capitais para uma estrutura que precisa ser revitalizada, precisa ganhar credibilidade, precisa ganhar profissionalismo e também uma previsibilidade, né? Porque as empresas elas querem isso, elas querem saber quais são as regras do jogo, elas querem saber como que vai ser feita a fiscalização, como que vai ser feito o acompanhamento, porque
Isso já faz as empresas que estão investindo em compliance, que já têm um compromisso com a ética, saberem que vai haver retorno desse investimento, ou seja, elas vão chegar nas comissões de avaliação de incentivos fiscais, por exemplo, a comissão do Rio Log, a CPPDE, em condições mais vantajosas de demonstrar a sua seriedade, ou seja, de que são bons parceiros e que merecem receber os incentivos fiscais. É essa a lógica. Legal, interessantíssimo, muito legal por compartilhar essa visão com a gente. Deixa eu ver aqui se temos perguntas da audiência. Só um minutinho, pessoal. Perguntas da audiência. Não, acho que o pessoal... temos um parabéns para o Fábio aqui, da Maricelma Santana. Fábio, parabéns pela certificação ISO 3.701. Poderia compartilhar qual foi o aspecto mais difícil da implementação desse sistema de gestão? A ISO 37301 está a caminho. Acredita que poderá implementar futuramente? Obrigada pela pergunta, Maricelma. A gente quer caminhar no sentido da certificação também da nova ISO, né? A gente está acompanhando esse movimento, né? Marcelo, que é o nosso diretor de governança, controles e conformidade, ele está muito dinâmico nisso. A gente está, inclusive, auxiliando outras empresas do Estado a também implantarem a ISO 37001, por exemplo, a SEDAI é uma empresa que nós estamos ajudando, né? E a gente quer que isso seja um pioneirismo que não fique reservado para a Codin, que a gente consiga replicar esse modelo da CVM para outras empresas estatais, inclusive já com consultas de fora do Estado do Rio de Janeiro. Mas respondendo a pergunta dela, que foi muito interessante, qual foi o ponto de maior complexidade para a gente obter a ISO 37001? Foi justamente quando a auditoria de certificação ela vem para dentro da empresa com os auditores dela, e aí ela passa a acompanhar o trabalho. Então, ela queria ver como é que a gente analisava os processos de incentivos fiscais, como é que era a documentação, né, quais eram os critérios que a gente estava utilizando, aonde estavam esses padrões de análise, esses padrões de conduta da administração pública, porque, veja, restringe um pouco a discricionariedade do agente público, né? E também em outro processo que a gente certificou, não só o de análise de incentivos fiscais, mas também o processo de acompanhamento dessas contrapartidas, que é um processo a posteriori, é um processo que ele começa quando a gente recebe os relatórios de conformidade, como é que era feito esse trabalho, né? Então, a gente teve a dificuldade ali porque muita coisa a gente praticava, mas não estava escrito, não havia previsão. Então, a gente teve que refazer as normas, refazer procedimentos operacionais, né? Documentar, né? Lavrar muita coisa em ata, né? Colocar no nosso site essas normativas, né? Para que a gente pudesse, então, obter a certificação. Tivemos uma primeira em outubro, não conseguimos. Já a segunda, que se estendeu entre o final de dezembro e início de janeiro, aí a gente conseguiu, de fato, ser a primeira empresa estatal certificada com com o sistema de gestão anti-suborno avaliado por um órgão independente. No caso, é a RINA, certificadora internacional. Que legal. Fábio, temos mais uma pergunta aqui para você. Como a gente ainda tem bastante audiência, acho que o pessoal está interessado, né? Temos mais de 100 pessoas aqui com a gente. Eu vou fazer a pergunta para você, para ver se você pode responder. Da Patrícia Estela. Traçando um paralelo com a Ambima, que determinou que não só associados, mas também aderentes adotem seu código de ética, a Codin também pretende seguir esse caminho que empresas que estão trabalhando em parceria? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta é: como é feita a divisão de responsabilidades na Codin, levando em consideração auditoria interna, compliance e gestão de qualidade? São duas perguntas da Patrícia. Essas perguntas são muito interessantes, né? A primeira pergunta veja, essa obrigatoriedade recíproca, né, de adoção ou de observância das regras de compliance entre duas empresas que são partes no negócio, ela existe muito no meio privado, né? Então, quando a gente, no caso, já fui compliance officer de empresas do setor de construção civil, de educação, né, da área de saúde, então é muito comum esse tipo de exigência que foi formulada a pergunta, né? Mas quando a gente está tratando de incentivo fiscal, o Estado não está ali numa condição de parte, então não faria sentido a gente exigir que a empresa incentivada adotasse o nosso código de conduta. O que a gente quer é analisar se o código dela de fato funciona, se não é um compliance de fachada, se não é um copiar e colar. A gente quer ver realmente se há
a abertura de processos disciplinares no âmbito da pessoa jurídica quando é detectada uma irregularidade. Quando, por exemplo, é denunciado no canal de denúncia um fato, se existe apuração, ou se é acobertado por questões como você comentou, né? Que às vezes, sob o manto de se defender o interesse negocial da empresa, podem ficar colocadas debaixo do tapete. Então, a gente faz esse tipo de trabalho com relação muito mais à efetividade do compliance interno da empresa. A gente não pede que ela siga as nossas regras, embora a gente tenha dado um passo, eu reputo que um passo fundamental de mostrar que a gente também tem as nossas regras de compliance e que a gente pratica isso para a gente fiscalizar a atuação dos nossos agentes públicos, né? Então, é uma certeza também que a empresa incentivada ela está lidando com um corpo técnico sério, um corpo técnico que também segue padrões de conduta e que tem ali uma fiscalização, porque, de fato, a certificadora ela vai voltar na Codim para fazer, no segundo ano, a reavaliação, a validação desse sistema de compliance. Então, não é uma coisa que a gente obtenha a certificação e, depois disso, a gente fica ali deitado em berço esplêndido. Não. A gente sabe que a gente tem que manter o funcionamento do programa e reavaliar nossa matriz de risco, né? Reanalisar os nossos controles internos, né? Discutir os padrões, coisas que a nossa diretoria tem feito, né? Regularmente. Então, acho que esse é um bom caminho. Pode aí me recordar a segunda pergunta? Está sem microfone. A segunda pergunta foi como é que é feita a divisão interna dentro da Codim, no âmbito das áreas de auditoria interna, gestão de qualidade e compliance. Eu acho que ela deve estar querendo dizer no âmbito dessas atividades ligadas ao programa de qualidade da ISO, né? A auditoria interna nossa, na verdade, pelo estatuto, ela é uma auditoria que é um órgão de assessoria da diretoria executiva. Ela tem um funcionamento mais preventivo de avaliação dos controles internos, ou seja, se os controles internos são bons controles internos, né? A gente tem uma estrutura também que se comunica com essa auditoria interna, que é o Comitê de Auditoria, né? A gente sabe lá na Lei 6404 que o Comitê de Auditoria é um órgão de assessoria do Conselho de Administração. E a lei estadual, né, ou melhor, o decreto estadual 46366 estabeleceu que essa estrutura da auditoria interna deveria se reportar ao comitê de auditoria. Portanto, a auditoria interna ela tem uma certa independência no passo em que ela fala direto, né, ou fala subordinada ao comitê com o conselho de administração. Já a outra estrutura que ela mencionou, que é a gestão do compliance, ela é uma unidade dentro da diretoria de governança. Tá? E a unidade correcional, que não se confunde com a questão da gestão do compliance, é uma outra unidade em separado, porque o decreto estadual ele exige isso, que você tenha 3 unidades independentes, a ouvidoria, o compliance, tá? E a unidade correcional. Então, hoje, na Codim, essas 3 unidades estão funcionando, mais o comitê de auditoria e mais a auditoria interna que já eram exigidas pela lei das estatais, né? A lei 13.303, regulamentada pelo decreto estadual. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Estou vendo aqui se chegou mais alguma pergunta, mas eu acho que não. Aqui no canal, não. Então, eu acho que eu, do meu lado, acho que ficou super claro. Fábio, não sei se você tem mais alguma colocação para fazer. Gustavo? Não, à disposição. Gustavo, não sei se ainda está aqui com a gente. Ainda está aqui. Agradecer. Eu também queria agradecer em nome do Borba também, que ele teve que sair para uma reunião urgente lá no banco. Então, agradecer em nome da Comissão de Mercado de Capitais, mais uma vez, aos nossos incríveis panelistas, a nossa audiência, nossa, maravilhosa, 7 horas estão aqui com a gente, temos quase 100 pessoas aqui online. Essa gravação e as apresentações vão ser disponibilizadas. E qualquer dúvida adicional que vocês tenham, a gente está à disposição e a gente pode interagir com os panelistas. Muito obrigada, pessoal. Prazer. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite.